Bom dia, galerinha do primeiro ano. Vamos continuar o nosso conteúdo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a água, sobre a importância da água durante a prática de atividade física e muito mais. Então, vamos lá. A água, ela é essencial para o funcionamento do corpo humano. Para se ter ideia da importância dessa substância, devemos entender primeiro a composição do nosso organismo, o qual apresenta em torno de 70% de água. Então, pessoal, nosso corpo humano, ele é enriquecido com bastante água. Veja aí na imagem, o nosso corpo humano, ele contém 70% só de água, viu? Essa grande quantidade de água é fundamental para a realização de processos básicos, tais como... Então, pessoal, essa água que ela é presente no nosso organismo, ela é fundamental e, além de fundamental, ela tem uma importância enorme para todo o funcionamento, para toda a homeostase do corpo humano. Então, qual a sua primeira função? Transporte de nutrientes para as células. Então, a água, pessoal, ela é transportadora. Ela vai transportar os nutrientes para dentro da nossa célula, para o funcionamento completo da nossa célulazinha, viu? Regulação da temperatura do nosso corpo. Pessoal, isso é muito importante. A água que está presente no nosso corpo, ela ajuda a manter a nossa temperatura. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Quando vocês colocam água para ferver no fogo, é rápido ou é demorado para esquentar? É demorado, né? Então, por que é demorado? Porque a água ela demora muito para mudar de temperatura. Então, no nosso corpo acontece da mesma forma. Demora muito para o nosso corpo mudar de temperatura. A água, ela ajuda na manutenção dessa temperatura. Então, é importante que você esteja com seus 70% de água no seu corpo, para que a sua temperatura ideal esteja perfeita, viu? Também ela atua na proteção do nosso organismo, porque a água ela ajuda no sistema imunológico, ela é um agente muito importante para a manutenção do nosso sistema imunológico, para que a gente não fique com o organismo fraco. Também atua em vários pontos do processo de digestão, viu? Nós sabemos que no nosso estômago tem os sucos gástricos. Os sucos gástricos, eu já falei para você na aula anterior, eles são ácidos, mas esses ácidos também precisam na sua composição de água, viu? Então, a água, ela está na composição dos ácidos do nosso estômago. E também um exemplo onde tem a concentração de água na nossa saliva, que ajuda na hora de digerir a comida, na hora do processo de mastigação, a saliva está lá presente. Vocês lembram quando eu falei para vocês que não é para comer bebendo? Por quê? Porque eu falei para vocês que os nossos sucos gástricos, eles são responsáveis pela digestão. Se você colocar água, eles ficam mais fracos. E aí, a quantidade de água está muito grande. Então, você tem que saber dosar a quantidade de água para o seu organismo. E também, a água, pessoal, ela é muito importante na hora da eliminação de substâncias. O que é ruim, o organismo bota para fora. E um exemplo muito importante que nós temos é através da urina. O que é a urina? Os rejeitos lá de água com as substâncias que não vai precisar no nosso organismo, que não vai ajudar em nada, o organismo coloca para fora. Então, a urina, ela é um exemplo da eliminação de substâncias que não são necessárias no nosso organismo põe para fora através da urina. Dando continuidade. Então, pessoal, nós temos a perda de água pelo organismo. Por quê? Porque o nosso organismo constantemente ele perde água. Então, ele necessita de água para realizar atividades. Sendo assim, deve haver sempre um equilíbrio entre a quantidade de água a ser ingerida e a quantidade adequada para o funcionamento do nosso corpo.
denomina-se balanço hídrico. Então, o que seria o balanço hídrico? Seria, pessoal, a quantidade de água que você ingere tem que ser de acordo com a quantidade de água que você vai perder no seu corpo. Então, tem que existir esse balanço hídrico para que seu corpo funcione perfeitamente. Então, as perdas de água do nosso organismo ocorrem de várias formas, né? A gente perde água de vários jeitos. E os principais são através da respiração, sim, porque durante a respiração a gente perde água, através da urina e das fezes também, e através do suor, que nós perdemos muito líquido, né? Perdemos muita água. Vamos lá. A maior perda de água acontece, pessoal, pela urina. Por dia, eliminamos entre 1.000 e 2.000 ml de água do nosso corpo através da urina, viu? Então, é muito líquido que a gente perde pela urina. As fezes, por sua vez, representam uma perda mais baixa. Exceto nos casos quando o indivíduo apresenta diarreia, né? Quando o indivíduo apresenta diarreia, ele perde uma quantidade maior de água, que no caso seria um exemplo da desidratação, que é um problema causado pela diarreia, né? O indivíduo, ele fica desidratado, perde muita água. Geralmente as pessoas que estão com diarreia, por isso que vão para o hospital tomar soro. Por quê? Porque ela desidrata. Além disso, temos perda de água através da respiração, viu? A respiração também nós perdemos água. Também é considerada uma perda muito baixa de água, viu? E nós temos também a perda pelo suor. O suor, a gente também perde bastante líquido, bastante água, através das atividades realizadas por um indivíduo, viu? Então, o indivíduo que pratica atividade física, ele perde bastante água através do suor. E também depende também da temperatura do meio, a temperatura do ambiente que o indivíduo esteja. A gente aqui do Piauí perde muito líquido, né? Por causa da nossa temperatura, do nosso clima, né? Então, observa aí na imagem a cor da urina e sua hidratação. A nossa urina, pessoal, ela deve ser uma urina bem clarinha, porque ela representa principalmente a nossa quantidade, o nosso teor hídrico, a nossa quantidade de água no nosso organismo. Então, quando a nossa urina ela tá bem clara, bem clarinha, significa que você está hidratado, que você está bem nutrido de água. Observe aí os 3 tons bem claros. Quando a urina ela já passa mais com um tom mais amarelado, significa que você está bebendo pouca água, viu? A água está sendo muito pouca. E uns tons bem mais escuros são nos casos de desidratação, quando o indivíduo já está em caso mais, já é caso de doença, a pessoa já está num teor mais severo, que são casos de desidratação. Tendo em consideração, pessoal, que durante a manhã, aquela primeira urina da manhã, ela já é um pouco mais amarelada por causa da quantidade de tempo que você passa dormindo, né, em repouso. Então, ali aquela urina da manhã, aquela primeira urina, é normal que ela seja mais escura. A água, pessoal, está presente na composição de vários produtos, né, naturais e industrializados. Isso significa que nós não vamos obter água no nosso organismo só através da ingestão de água, não. Nós podemos também, através da ingestão de alimentos, obter quantidades enormes de água para o nosso organismo. Observa aí alguns alimentos. O alface, por exemplo, 96% do alface ele é água. O pepino, a uva, a maçã, ovos, pessoal, também são muito ricos em água, né? E nós temos aí que até produtos industrializados também contêm uma porção de água. Por exemplo, bolacha de água e sal contém 3%. É pouco, mas existe uma quantidade lá de água. Então, a quantidade de água que é necessária por dia para o nosso organismo, né?
Sabemos que a recomendação do Ministério da Saúde é que se beba pelo menos 2 litros de água por dia. Então, todo mundo já sabe que o correto seria ingerir 2 litros de água no dia, né? Entretanto, essa quantidade, pessoal, ela varia. E nós temos aí vários fatores que nós temos que levar em consideração para variar a quantidade de água que você deve ingerir durante o dia. Por exemplo, o clima em que a pessoa vive, né? Por exemplo, Piauí é muito quente. São Raimundo Nonato, tempo de setembro, outubro, novembro, muito quente. Então, devemos ingerir uma quantidade maior de água. Atividade física a pessoa realiza. Atividades aeróbicas, a pessoa precisa ingerir bastante água. Durante a caminhada, tem que ingerir água. Durante a pedalada, tem que ingerir água. Alguém já ouviu dizer que água engorda? Existem pessoas que saem por aí falando esse mito, que água engorda. Só que é mentira, pessoal. Não existe isso. A água não engorda, ela hidrata. É muito importante você se hidratar durante a atividade física, viu? Claro que você não vai, durante a caminhada, tomar 2 litros de água só durante a caminhada. Não, porque você pode até sentir aquela dorzinha na lateral aqui da barriga, né? Por causa do exagero da água, tem que ser quantidade moderada. E durante a atividade física, a gente perde muita água através da transpiração. Então, o ideal é que a gente recomponha essa água ingerindo os líquidos, né? Quando a gente for fazer uma caminhada. Quando também estamos expostos em altas temperaturas, já falei para vocês. E por que é importante beber água durante a prática de exercícios físicos? Por quê? Alguém sabe? Vamos lá que agora vocês vão saber. O exercício físico é sinônimo de saúde, bem-estar, qualidade de vida e longevidade. Para potencializar e não correr vários riscos, é necessário que o atleta, ou seja, um amador ou um profissional, mantenha-se hidratado durante as práticas de atividade física. Então, vai praticar atividade física, precisa beber bastante água. Então, vamos lá ver quais os benefícios que essa água traz para a prática de atividade física. Primeiro, ela reduz o cansaço, a fadiga durante e depois da atividade física. Sabe aquela dor muscular que você sente? Se você beber bastante água, você pode diminuir essas dores musculares, viu? Se você não bebe água, essa dor aumenta. Também a água, pessoal, é um parceiro da vasodilatação, que elimina toxinas no sangue através de melhora da circulação sanguínea. Ou seja, quando você bebe água, suas veias elas se dilatam, eliminam toxinas e faz com que seu sangue circule melhor pelo seu organismo, circule melhor pelo corpo. Por isso que falam que atividade física é bom para a circulação sanguínea, atividade física aliada com a ingestão de água. Então, depois, seguindo aí, observamos que não possui calorias. A água não possui calorias, pessoal, por isso não engorda. Contribuindo para exercícios que buscam a perca de peso. Então, se você vai fazer exercício aeróbico, você precisa, claro, que ingerir água para você não ficar desidratado. Outro fator importante, ajuda a evitar cãibras. Aquelas pessoas que têm bastante cãibra, toma bastante água que ajuda. Por quê? Porque acontece por falta de nutrientes de um organismo bem hidratado. Então, a cãibra ela acontece pela falta de nutrientes no organismo. E quando o organismo está bem hidratado, você vai diminuir os riscos de cãibra durante a atividade física ou até aquelas pessoas que têm cãibras diariamente. E quanto eu devo beber de água? Porque o Ministério da Saúde ele indica que devemos beber 2 litros de água, mas é importante a gente visualizar o contexto geral da hidratação. Os valores variam de acordo com o tamanho, o peso e condições que o atleta está submetido.
meio litro de água, uma hora antes uma hora antes e nos intervalos regulares durante a prática esportiva. Então, quando você vai praticar esporte, é importante que você ingira bastante água antes da prática de atividade física e também você, durante a prática, você ingerir, mas sendo que vai ser intercalada essa ingestão. De acordo com a necessidade do atleta, ajudam não só a combater a hidratação, como trazem os benefícios que elencamos anteriormente. Então, além da pessoa evitar a desidratação, que a gente vai falar posteriormente, e ainda tem os benefícios que a água traz para o nosso organismo. Na imagem, observa que tem aí um cálculozinho que foi que é um registro importante para nós. Para cada quilograma do seu peso, para cada quilo que você tem, você deve beber 35 ml de água por dia. Então, vamos lá fazer o cálculo. Por exemplo, eu, Bruna, tenho 70 quilos. Quanto de água eu devo beber por dia? Eu pego o meu peso, que é 70 quilos, e multiplico vezes 35 ml. Isso vai dar 2.450. Vai dar 2.450. No caso, seria 2 litros e 450 ml por dia. Seria o ideal para minha ingestão de água. Seria o valor que eu deveria beber de água por dia, o que é superior aos 2 litros que é proposto pela OMS. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham compreendido. Um beijo e até a próxima.